Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando o André Guinhatti. Ele é sócio fundador da UAU, uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil. Um agradecimento especial a nossos patrocinadores, o Grupo Informa, Futurecom, a Prime Contabilidade, a plataforma de competitividade e a Sky Group Decisões de Impacto. André, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Legal. Primeiro, o que te levou a fundar a UAU? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu sou dessa área aqui de telecom, engenheiro, trabalhei como engenheiro de hardware, software um bom tempo. E em 95, 96, quando a internet no Brasil estava recém surgindo, surgiu uma oportunidade para eu empreender. Então, um cara me convidou para, vamos montar um negócio na internet. Não tive muita dúvida se eu fosse, eu podia me arrepender, se eu não fosse, eu ia ficar me arrependendo toda a vida, né? Então, me saltei no negócio. Ralei pra caramba, montei um provedor, esse provedor virou uma operação B2B, que foi comprada pela Telefônica de Espanha, e depois foi recomprado por uma empresa aqui no Brasil, a Neogrid, e eu segui sempre como executivo nessa operação. E aí chegou lá por 2011, eu já estava na hora agora está na hora de fazer uma nova virada na minha carreira. Tinha começado como engenheiro, desenvolvedor, fui para empreendedor, agora quero fazer outra coisa. Negociei minha saída, ia fazer meu ano sabático lá em 2012, mas tinham dois amigos meus que estavam discutindo a ideia de montar uma aceleradora em Porto Alegre. Eu me interessei em entrar como investidor, me aproximei deles, comecei a acompanhar o processo, só que eu não tinha percebido uma coisa, cada um tinha o seu emprego, o seu negócio, e eu que tinha tempo livre. Aí quando eu vi, eu estava tocando a aceleradora de fato. Então foi uma coisa não planejada, eu realmente pensava em ser um investidor. Comecei a me apaixonar pelo assunto, não conhecia, comecei a me envolver e estou aí há quase 6 anos como executivo da aceleradora UAU. Então, aquela aceleradora é a UAU? Aquela aceleradora é a UAU, exatamente. Hoje são quantas pessoas na UAU? A equipe da UAU é uma equipe bem enxuta, são 6 pessoas. Mas no entorno nosso a gente tem 170 investidores. Né? 170 investidores. Né? Que começaram de um núcleo pequeno, do nosso network, e foram crescendo, né? E que a gente se apoia, né? Tanto para ter o capital financeiro, mas muito mais para ter o capital intelectual. E são quantas empresas, startups que receberam algum investimento da UAU? Nós fechou na última rodada, 2 semanas atrás, 60 startups que receberam investimento que vai de 50 até 250 mil reais, a parte financeira. Fora o econômico, que é todo o programa de aceleração, que aí não tem nenhum custo para eles. E essas startups estão em que áreas, se você consegue dividir elas em setores? Uma vantagem de ter um grupo grande de investidores é que o capital intelectual está distribuído em muitas áreas. Então a gente é bastante agnóstico em termos de área. A gente tem em agritech, a gente tem edutech, retail, SaaS, muita coisa vertical que cobre todos os setores. Eu digo assim, o único setor que a gente não olha com mais atenção, porque a gente não tem no grupo expertise, é a parte de games. Tá? Tirando fora isso, eu vou ter alguma startup pelo menos ali, e vou ter um grupo de investidores que conhece aquele setor, que vai poder aportar o capital intelectual, que é o que mais faz diferença. Explica para nosso ouvinte que não conhece o termo aceleradora, qual é a função da aceleradora, porque se um empreendedor tem uma ideia bacana, porque ele deve considerar uma ideia de uma aceleradora? Legal. Dá para explicar até em 2 fases, né? A função da aceleradora para o investidor, que acho que vale entender, e a função da aceleradora para o empreendedor. Porque ela tem 2 funções, ela tem 2 públicos de fato. De giro até que são quase 2 clientes. Por lado do empreendedor, que é o mais óbvio, eu sempre digo que a aceleradora é uma caixa de ferramentas. Então o que a gente tem? A gente tem o nosso framework de aceleração, ou seja, a gente vem, cada startup que a gente acelera, a gente aprende um pouquinho e vai acumulando, né, no nosso framework. Opa, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então a gente tem uma forma de desenvolver esse programa de aceleração que dura 6 meses de forma mais intensiva e mais 6 meses de forma menos intensiva, que é um resultado do aprendizado que a gente tem feito em 5 anos. Resulta num plano de trabalho, resulta num acompanhamento semanal da aceleradora, né? E disso também a gente busca mentores do nosso grupo de investidores.
Então a gente tem a aceleradora acompanhando semanalmente, a gente tem de 1 a 2 mentores olhando um dos pilares, que é gestão ou é produto. Produto pode ser tecnologia, né? Pode ser mais hard, ou é mercado. O mercado é marketing, vendas, etc. Então a gente tem a aceleradora, a gente tem os mentores, a gente tem consultores, então, na área de marketing digital, na área de customer success, na área de user experience, na área de vendas B2B, na área jurídica. A gente tem um conjunto de consultores que a gente, se o empreendedor precisar horas de trabalho, a gente paga metade, o empreendedor paga metade. Quem paga metade o quê? Da consultoria. Porque uma coisa, a mentoria é gratuita, o acesso, o apoio da aceleradora é gratuito, mas não é o suficiente, eu preciso de um consultor, ou seja, um cara que vai dedicar horas para me ajudar em alguma coisa. Aí a gente tem um grupo de consultores que sabe que são bons. Se o empreendedor quiser, a aceleradora paga do fundo dela 50% do homem-hora e o empreendedor paga só 50%. Agora, eu escuto tudo isso e eu poderia me confundir e pensar que a WOW é uma associação filantrópica. Boa. Então, como você ganha, qual é a parte do que você dá ficou claro, qual é a parte do que você ganha? Eu vou falar a parte do investidor. De fato, a WOW é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma exceção à regra, né? Por que isso? Porque na origem do projeto a gente tinha um histórico de incubadoras que alugavam espaço físico, prestavam serviços para a startup, ganhavam dinheiro, virou um negócio prestar serviço para a startup que não agrega de fato valor para o empreendedor. Então isso a gente não quer. Então a gente deixou a WOW como sem fins lucrativos. Separado está o grupo de investidores, que é outro CNPJ, né? Que entra com fins lucrativos. Então esse grupo põe o dinheiro, põe trabalho e ganha de volta da startup o quê? Participação. No caso da WOW, ele vai ganhar de 8% a 12%, depende de quanto dinheiro que a gente está botando. Então no final do dia, ou seja, no final de uma fase de investimento de um grupo, hoje a gente está no terceiro grupo, posso explicar um pouquinho melhor isso depois. No final de investimento, são 2 anos de investimento, esse grupo 3 que a gente está rodando agora, que é o Investac 3, vai ter um portfólio de em torno de 30 startups. Eles vão ter de 8% a 12% de 30 startups. Como é que eles vão ganhar dinheiro? Quando eles começarem a vender essa participação para outros fundos, eventualmente numa rodada bem para frente, para corporate ou uma recompra do empreendedor. Então, o investidor está lá, sem fins lucrativos, ele está lá querendo ganhar dinheiro, querendo ter retorno do investimento, e ele vai ganhar a partir da venda da nossa participação para outros players. Mas eu falei que a aceleradora tem um papel para o investidor, né? O nosso investidor, ele não olha o investimento na WOW como sendo um investimento puramente financeiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, isso aí é básico, né? Não precisa nem discutir. Mas investir em startup é um processo longo, baixa liquidez, de risco. De alto risco. Alto risco. Então o investidor tem que ter algum ganho, algum interesse paralelo ao interesse financeiro. Senão, esse não é um investidor para o nosso projeto. O que é os ganhos que ele tem? Via de regra, se eu pegar 170 investidores, vai ter 160 nossos lá, entraram porque querem aprender. E aí, é um modelo muito bom, porque tu vai estar participando de todo o processo de seleção e muito do processo de aceleração. Então, o investidor entra para aprender, entender o que é esse novo ecossistema, o que funciona, o que é bobagem, o que é fumaça, o que é realidade. Então é um investidor curioso. Curioso. Outros são executivos de grandes empresas que estão lá para aprender, mas também estão lá para olhar algumas startups que eventualmente eles podem ser investidores do futuro, porque pode ter uma sinergia grande com as suas empresas. Alguns estão lá porque o grupo de investidores é tão interessante que esse network já começa a ficar legal e tu aprende com o investidor também. Já aconteceu muito negócio entre investidores que estão no grupo de investimento. E por fim, last but not least, cara, tu tem o espírito de give back, né? Ou seja, como é que eu posso dar um retorno para a sociedade? Se eu sou investidor de risco, algum sucesso eu tive na minha carreira, né? Porque eu estou dando dinheiro lá, não sei se eu vou ter de volta. Então tem esse espírito muito legal, que é a grande cola que a gente tem lá, que é, como é que eu dou um retorno para a sociedade? E um acelerador do modelo que a gente tem é muito bom, porque ele consegue dosar o apoio que ele vai fazer para uma startup conforme a disponibilidade dele.
Se ele não puder naquele momento, vai ter outro que vai poder. E o projeto não para. Então, justamente por ter um grupo grande, a gente consegue distribuir o trabalho, a gente soma as inteligências, soma os investimentos, mas cada um não fica pesado para ninguém. Muito bacana. Estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Fique com a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima? Vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Vou acabar perdendo meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o André Guinhatti. Ele é sócio fundador da WOW, uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil. André, queria te perguntar, você acha que o Brasil tem chance de produzir no futuro uma empresa como a Google, como o Facebook? E se não, por que não? Cara, chance sempre tem. Eu acho que é um tiro na lua ainda no Brasil, por vários motivos, né? A nossa cultura de risco ainda é baixa, a tendência do empreendedor, tipo o Facebook, ele recebeu propostas bilionárias para comprar em fases, né, bem Sim. anteriores. É muito mais tentador para o empreendedor brasileiro aceitar, porque os riscos são muito maiores aqui. Então ele tem uma inclinação a chegar no momento, já estou milionário e acho que é o suficiente, deixa eu sair. Então esse é um fator. O dinheiro é mais caro aqui no Brasil, que é outro fator. Então estão vinculados uma coisa a outra, né? O risco é maior, o dinheiro é mais caro. Mas eu não... Puxa, para mim, eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo, empresas sólidas sendo criadas no ecossistema, e se surgir esse super unicórnio, seria uma coisa fantástica. Não tenho essa pretensão, nem acho que isso vai ser um divisor de águas para nós, assim, como sendo a prova de sucesso. A WOW já teve casos de sucesso que você consegue falar deles com orgulho? Claro, legal. A gente tem vários casos de sucesso. Uns que me dá muito orgulho para nós, que é o sucesso que fechou o ciclo completo. A gente vendeu uma parte significativa da participação de uma startup nossa para uma empresa americana. Então essa empresa está fazendo agora o rollout nos Estados Unidos, então a nossa tecnologia dessa startup está sendo usada por essa empresa americana. Você pode falar o nome? Posso, é Town Square, é uma solução para condomínios, para comunicação no condomínio e gestão do condomínio. E o que é legal, os empreendedores também receberam dinheiro nessa venda e eles viraram investidores do novo grupo. Então eles entraram como empreendedores para nós no grupo 1 e agora eles são investidores do grupo 3. Né? Isso é dinheiro gerado no ecossistema que volta para o ecossistema, é conhecimento gerado que se mantém no ecossistema. Para nós é um super orgulho. Do ponto de vista do investidor, quanto eles fizeram de retorno sobre o capital? Nessa startup deu 17 vezes o que a gente investiu, mais o que a gente investiu nessa startup. Lembra que eu falei que o grupo investe num portfólio inteiro, Sim. Né? Então não é 17 vezes sobre o portfólio, mas sim sobre aquela startup. A gente dilui o risco, dilui o ganho também, não tem mágica aqui, sim, né? Sim. Então a gente tem que fazer mais algumas vendas desse tipo, porque o investidor tenha de fato o retorno. Mas esse investidor do primeiro grupo já recebeu boa parte do dinheiro que ele botou de volta. Não está no lucro, mas ele tem uma boa parte retornada. E a participação que a gente tem na empresa ainda americana, se tudo correr bem lá, vai ser o suficiente para tirar todo o investimento que a gente fez naquele portfólio. Que outros casos de sucesso? Bom, a gente tem startup de criptomoedas aqui que fatura... A gente botou 150 mil e eles estão faturando 30 vezes isso já por mês. Né? Então é um super sucesso por mês. A gente tem startup que a gente botou 150 mil e eles receberam já 7 milhões e meio de investimento de fundos. Então tem vários casos assim que... Mas empresas que não precisam de fundo porque o dinheiro que a gente botou mais, o apoio, foi o suficiente para passarem pelo Vale da Morte, aquela fase, né, difícil. Então,
são empresas robustas, já não receberam investimento. E temos fracassos também. Faz parte. É inerente ao jogo nosso de começar lá na base, né, bem no início, e apostar. Uma reclamação que acontece sobre algumas aceleradoras é que quando a aceleradora encontra aquelas empresas que ela identifica com maior chance de sucesso, ela de certa forma dá as costas para aquelas outras, para focar naquelas que têm maior chance, para tentar reverter. Isso é algo que preocupa? Quando eu falei no início que um acelerador é uma caixa de ferramentas, é muito do que eu acredito. É uma super caixa de ferramentas, a UOL e as boas aceleradoras do mercado. Agora, quem é o marceneiro que faz a obra? Então, se o marceneiro for lá e pegar as ferramentas e sair usando, etc., ele vai ter apoio. O mentor, ele é vitalício para ele, porque se ele estabeleceu empatia, uma relação, né, de confiança, o mentor vai estar sempre apoiando o empreendedor. Então, é natural que os recursos são limitados, mas assim, eu não diria que é quem mais está crescendo que te ajuda mais. Até porque às vezes esses caras nem precisam mais da nossa ajuda, é quem mais nos procura, é quem mais nos aciona. Pô, UOL, como é que eu consigo abrir uma porta em tal setor? UOL, então eu estou com uma dificuldade de gestão disso aqui. UOL, quem vem vai ter uma resposta nossa. Quem não nos procura, a gente não é uma escolinha, a gente não vai estar lá, pô, meu filho, tu não está estudando, meu filho, tu não está fazendo isso. A gente não é uma escolinha, de forma alguma. Né? A gente entende que o empreendedor tem que ser o protagonista e por isso que a gente gasta muita energia no processo de seleção para identificar bons empreendedores. Então, é uma reclamação que pode existir, mas via de regra é o cara que não foi proativo. É a minha visão, né? Eu tenho que escutar também o empreendedor. Qual é o processo seletivo para os empreendedores que estão escutando a nossa entrevista e podem estar interessados em fazer parte do portfólio da UOL? Legal. Até falando assim, uma visão mais macro, né? Uma aceleradora tem 3 processos fundamentais: seleção, aceleração e a busca por desinvestimento, que passa por captação de novas rodadas para o empreendedor, até que a nossa participação seja bem diluída e a gente consiga vender. Seleção é o processo, para mim, mais importante de todos, porque a gente tem que buscar bons empreendedores, a gente acredita muito nisso. No caso da UOL, como é que funciona? A gente tem sempre uma turma aberta, a gente faz uma seleção a cada 4 meses, mas tem sempre um processo de inscrição aberto. A turma 12, que é a que a gente está fechando agora, vai fechar por coincidência nesse domingo. Então, quem quiser, é só entrar no site da UOL, www.ac, bem fácil, acelerador UOL no Google. Preencha o formulário, tem umas 15 perguntas, são simples, mas é importante que o empreendedor capriche, porque ali é a primeira chance e última chance de fazer uma boa impressão. Se tu fizer muito mal preenchido, poxa, a gente avalia uns 200 projetos para tirar 5 mais ou menos. Então é importante que ele... São quantas? Uma pergunta dessas 15, qual seria? O que te diferencia no mercado? Por que tu é diferente dos outros competidores? Por que tu entende? Ou então, por que agora é o momento de investir em ti? Pergunta desse tipo. Né? Qual você diria, assim, agora o empreendedor que está escutando a gente, ele mas fala... Mas eu não terminei a pergunta anterior ainda. Posso terminar a pergunta da seleção? Sim, claro, desculpa. Sim, claro. Desculpa. Então, formulário é a primeira coisa, né? A gente vai olhar o formulário, a aceleradora vai ler o formulário e ali a gente já separa 2/3 porque estão muito incipientes. Então por isso que eu digo, capricha no formulário, dá uma consistência. Esse 1/3 que a gente achou que está bom, a gente entra em contato para fazer uma conversa, um conference. A gente vai fazer uma entrevista de 1 hora, aceleradora, entrevistando o empreendedor. Tentando entender a consistência, fazendo algumas perguntas, mas sendo sempre construtivo, né? Sempre fazendo perguntas que no fundo para o empreendedor vai ter um novo pensar. Se a gente gostou do empreendedor, a gente vai convidar do grupo de investidores, que é muito grande, um investidor que a gente entenda que seja próximo daquela área de atuação do empreendedor, para fazer uma segunda entrevista. Mesma coisa, marcamos uma entrevista, o investidor faz a entrevista, pergunta, e sempre tentando ser construtivo. Se o investidor gostou também, aí esse cara já está na fase semifinal. De cada 10 que entraram, uma está na semifinal. Semifinal a gente faz aqui em São Paulo e em Porto Alegre. É um evento presencial, São Paulo e Porto Alegre. Se você é de região sudeste para cima, vem para São Paulo. Se é da região sul, vai para Porto Alegre. A gente convida um painel de investidores, 10 a 12 investidores,
e a gente passa um turno inteiro fazendo mentorias com os empreendedores. Então a gente fica 45 minutos conversando com o empreendedor, aí de frente a frente, pode vir a equipe inteira, sempre tentando ser construtivo, né? Mas fazendo perguntas e ver como é que o pessoal pensa, raciocina e responde em cima das nossas perguntas. No final do dia, no final desses 2 dias, na verdade, a gente faz os painéis com os investidores que estavam lá e define os finalistas. A gente busca de 8 a 10 finalistas. Esses finalistas vão passar por um apoio nosso para preparar o pitch, para dar uma qualificada, e a gente sempre tem uma consultoria de RH que vai fazer o perfil comportamental da equipe, de toda a equipe, desses finalistas. O evento final é em Porto Alegre, é um sábado sempre. A gente convida todos os nossos investidores, a grande maioria vai, porque é um dia muito rico. Na parte da manhã tem os pitches, então 5 minutos de pitch, 15 minutos de pergunta, cada investidor pergunta o que quiser. A gente tem um coffee break e um almoço com empreendedores e investidores juntos, para tirar dúvidas que não ficaram respondidas. A gente libera os empreendedores e só volta os investidores. Para cada startup, a gente faz um debate. Primeiro fala a consultoria de RH, que fez o perfil comportamental, depois aquele investidor que fez uma entrevista em profundidade, e a gente convida o grupo de investidores que está ali, um que gostou e um que não gostou, para dar a sua opinião. Aí libera para debate, então aí às vezes fica uma briga quente, porque são pessoas opiniáticas, mas é muito rico, a gente consegue enxergar as coisas de forma, por vários ângulos, para não virar uma reunião de condomínio. A gente encerra, a gente tem um aplicativo que a gente vota, cada investidor vota a favor ou contra, com peso de 1 a 3. Para não ser binário, gostei ou não gostei, não. Eu gostei com tal intensidade, eu não gostei com tal intensidade. No final a gente tem a nota líquida daquela startup, e no final do dia, no final da tarde, a gente tem o ranking líquido. As melhores vão ser investidas pelo grupo inteiro. Tu pode ter sido contra, mas tu não foi eloquente para convencer o pessoal, tu vai estar investido junto e todo mundo vai estar remando para o mesmo lado. É um processo bem legal, porque o empreendedor aprende muito nisso aí. Ele está sempre sendo questionado, porque se ele é um bom empreendedor, cada questão é um ponto a mais, é uma coisa que ele vai completando no projeto dele. Agora, para aquele empreendedor que fala, eu não sei para que aceleradora ir falar, qual é o diferencial que você vê na UOL quando você bota e considera outras possíveis aceleradoras? Eu diria que a gente tem alguns diferenciais. Um deles, eu acho que é uma das poucas, talvez a única, que investe valor financeiro em early stage mesmo. Ou seja, tu não tem produto pronto, tu não tem cliente. A gente tem um ticket que é um ticket menor, de 50 mil reais, já nessa fase. Então tu está um pouquinho depois do PowerPoint. Só ideia, ninguém investe. Eu tenho uma ideia, estou prototipando, estou conversando com o cliente, estou executando alguma coisa, a gente investe. Tu pode receber 50 mil reais agora, e dali a 6 meses, se tu conseguiu executar e ter um pouquinho de tração, tu pode concorrer a mais 100 mil reais. Então tu vai ganhar 50 mil por 8%, e dali a mais 6 meses tu pode ganhar mais 100 mil reais por 4%, o valor já bem melhor. Então essa é uma, a gente investe bem no early stage. A gente tem um ticket maior de 150 mil para quem já está na fase de faturamento, de crescimento. O diferencial é o grupo de investidores. A gente tem um grupo muito qualificado, ex-CEO de SAP, ex-CEO de Accenture Brasil, ex-CEO de Gerdau, ex-empreendedores nossos que são investidores. Então fantástico. O grupo é muito fantástico, é muito legal, é qualificado e está disponível porque ele está... Uma coisa é ser que tu é mentor, é chique ser mentor hoje, mas ele está botando dinheiro dele na startup, então ele está alinhado pelo bolso. É um alinhamento bem interessante para que a coisa realmente flua no final. Agora, uma última palavra relativa ao investidor. Qual é o valor mínimo para poder investir e participar? Tá. O grupo hoje é fechado, né? A gente nunca faz uma captação aberta, é sempre por indicação, eventualmente chega alguém e a gente conversa. O ticket, o fundo 3, a Investac 3, foram 100 cotas de 60 mil reais. O investidor podia ter mais de uma cota, de 1 a 3 cotas no máximo, para não ter alguém com muito poder no processo todo. Alguns investidores vinham já se conheciam nos outros grupos e dividiram uma cota. Então, falando assim, tem investidor de 30 mil até 180 mil. Essa é a faixa de investimento que a gente tem. A grande maioria é uma cota. Bem acessível. Bem acessível, e ele coloca não à vista, mas sim em 4 parcelas semestrais. Então, uma cota de 60 mil, ele está aportando ainda a cada semestre 15 mil reais
que é a fase de investimento, é a fase que a gente está selecionando startups e investindo nelas. Então não tem por que aportar tudo no início se eu vou selecionar uma turma daqui a 1 ano e meio, por exemplo. A gente seleciona para um grupo desses 6 turmas, buscando em torno de 5 startups em cada turma. Fantástico. André, gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui no nosso programa, foi um excelente bate-papo, Prazer aprendi muito. Todo meu, obrigado. Aí. E para vocês que querem mandar perguntas para o André, escrevam para produção.planosdenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para responder as suas perguntas. A todos, muito obrigado e até semana que vem.